Eu vou convidar agora a doutora Anaí Fonseca, que é médica psiquiatra pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vice-presidente da AME Rio Grande do Sul. Ela vai falar sobre o impacto do espírito na psique, contribuição de Jung. Bom, boa tarde a todos. A palestra, esse é o título, né? O impacto do espírito na psique. O colega aqui, a gente já nos fez usar bastante os nossos neurônios, né? A nossa inteligência mental para entender um assunto que é bem complexo. E, de certo, os nossos orientadores espirituais escolheram para tudo ter um equilíbrio na natureza. Então, agora, eu vou exigir de vocês mais a inteligência do coração. Que essa vamos dizer, a inteligência básica que a gente vai precisar para entender aqui alguns conceitos do Jung. Veio no programa o título Culpa, Obsessão e Adoecimento. Eu entendi, como nós estamos fazendo uma homenagem ao Livro dos Espíritos, né, e ao Livro dos Médiuns, desculpa, que foi uma, vamos dizer assim, uma comunicação mediúnica, pedindo que eu, então, falasse dos nossos orientadores, que não esquecesse de dar alguns enfoques para vocês, no sentido, provavelmente o que eu vou falar, e certamente, na verdade, tem mais a ver com autoobsessão. O André Luiz até se refere, na verdade, monoideísmo, né, para quem lê os livros dele. E uma coisa que a doutrina espírita ressalta muito, que é a questão da reforma íntima. Então, o que eu vou falar para vocês hoje tem mais a ver com esse sentido, tá? Vamos ver se eu consigo fazer. Não está funcionando ainda. Essa é uma conversa do Jung com a alma dele. É lindíssimo. Se alguém pôde ver ou teve a oportunidade de entrar em contato com o Livro Vermelho, que são um livro que o Jung, tipo um diário que o Jung fez ao longo de anos e que estava proibido a sua divulgação. E foi permitido a divulgação, a família permitiu, o historiador Sonu Chandassani. Em 2009 foi publicado nos Estados Unidos e em 2010 foi lançado e traduzido no Brasil. Ele diz assim: minha alma, onde estás? Me escutas? Eu falo, eu te chamo. Estás aí? Eu voltei, eu estou aqui novamente. Eu sacudi a poeira de todas as terras dos meus pés. E eu vim a ti, eu estou contigo. Após muitos anos de muito vagar, eu voltei a ti novamente. Devo te contar tudo o que eu vi, experienciei e com que me deleitei? Ou não queres ouvir sobre o barulho da vida e do mundo? Dá-me a tua mão, minha quase esquecida alma. Que grande alegria te ver de novo, tu, longamente negada alma. A vida me guiou de volta para ti. Vamos agradecer a vida que eu tenho vivido, por todas as horas felizes e tristes, por cada alegria e cada tristeza. Minha alma, minha jornada deve continuar contigo. Eu vou vagar contigo e acender a minha solidão. Então, a gente se pergunta, que segredos guarda a nossa alma? Como ouvi-la? Que caminhos ela nos indica? Bom, então a gente sabe que nós todos temos um ego, o nosso centro da consciência. O Jung caracteriza a consciência como uma superfície ou película cobrindo a vasta área inconsciente e cuja extensão é desconhecida. Nos restringimos à percepção de instantes de existência. É como se observássemos através de uma fenda e só víssemos um momento isolado.
Então, nós temos dificuldade de estabelecer continuamente uma imagem de totalidade. A área do inconsciente seria uma imensa e contínua área. Muitos falam como um universo. A área da consciência seria um campo restrito de visão momentânea. Então, vocês veem que a gente tem muita dificuldade de ter um sentido de unidade, de totalidade, porque a nossa consciência é muito estreita. Nós andamos, portanto, vagando com nossos egos para longe da nossa interioridade, de nossas almas, cotidianamente, por terras várias. O mundo externo nos chama e só ocasionalmente lembramos de olhar para nosso interior e espiar pela fenda, para dentro de nós mesmos. Mas a alma fala conosco constantemente, indicando o caminho e esperando nossa volta. Então, o Jung desenvolve, eu não sei, todos devem conhecer o famoso detector de mentiras, né? O FBI, a polícia no Brasil, deveria até usar mais constantemente o detector de mentiras, né? Principalmente em Brasília. Mas, enfim, quem fez as pesquisas que originou o detector de mentiras foi o Jung. E muito poucas pessoas sabem disso. Porque, como jovem psiquiatra, no Hospital Psiquiátrico em Burgosling, ele já estava fazendo testes de associação de palavras, que depois o Freud utilizou quando eles se juntaram na psicanálise, né? Então, eles faziam assim, grupos de palavras e pediam para o sujeito, né, para a pessoa, e ficavam dizendo palavras. Né? Então, água, mar, terra, tal, um grupo de palavras. E ficava medindo com galvanômetro e outros instrumentos as reações, a temperatura da pele, enfim, as reações, a alteração de pressão arterial. E aí, o que eles descobriram? O que o Jung descobriu? Que algumas palavras faziam com que a pessoa demorasse mais para dar as respostas, né? Mais segundos para dar algumas respostas. Então, ele chamou isso, ele desenvolve a teoria dos complexos de tonalidade afetiva. Então, o que seriam os complexos? O que ele diz? Que uma situação exterior pode desencadear nas pessoas a atualização de determinados conteúdos inconscientes. Porque ele chamou essa atualização de constelação. Isso parece complicado, mas não é, gente. É só vocês verem assim, quem é que não foi num shopping, por exemplo? E eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Esses tempos tiveram duas pessoas que brigaram um foi para o hospital por causa de uma vaga no estacionamento do shopping. Então, na verdade, assim, é quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que socialmente, enfim, quando está relaxada, é tranquila, é uma pessoa cordial, cordata, né? Aí chega no shopping atrasado para encontrar a mulher, enfim, está se sentindo culpado por alguma coisa, e aí tem alguém que está esperando uma vaga, tem alguém que vai lá e estaciona, pronto. Aí é a Terceira Guerra Mundial, né? A pessoa vira uma pessoa irreconhecível, pode ser tomado por uma ira muito grande, pode sair do carro, brigar, enfim. Então, neste momento foi ativado um complexo. A pessoa, como a gente disse, está fora de si. Então, os complexos, esses conteúdos constelados, eles são complexos que possuiriam energia específica própria. E aqui eu quero que vocês já vão pensando na questão da reencarnação, na questão das vidas passadas. A gente vai juntar tudo. Então, os complexos são aspectos parciais da psique, é o que o Jung diz, dissociados devido a um trauma, um choque emocional, por exemplo. E ele diz mais, ele diz que, isso eu queria que vocês guardassem bem à luz da questão espírita. Ele diz que uma das causas mais frequentes é um conflito moral. Então, que essa parte da psique, por um conflito moral, mas não é a moral externa, é a nossa moral interna, ficaria muito difícil de haver uma integração e esse aspecto meio que se separaria da psique.
Então ele diz que a inconsciência a respeito dos complexos lhes confere grande autonomia. É aquilo que a gente sabe, quanto mais reprimido uma coisa dentro de nós, mais força ela tem. Então, para Jung, o complexo pode ser dotado de energia própria. Por ser dotado de energia própria, teria a tendência de formar uma pequena personalidade, comportando-se como uma personalidade parcial. Eles seriam movidos por uma parcela de vontade própria, sendo que, deste ponto de vista, poderíamos falar também em relação ao ego como um complexo do ego. Então, o ego que a gente acha, né, e tem toda a teoria explicando o ego, mecanismos de defesa, etc., como ele se desenvolve, gente, mas ele é só mais um dos nossos complexos. Tá certo que é um complexo muito importante, porque é nele que está o centro da nossa consciência. Então, aqui... Outro, quando ele vai aprofundando o Jung, que ele diz que o Jung resgata o conceito de alma para a psicologia, porque a gente fala em mente o tempo inteiro, né? E, na verdade, a alma, que em grego vocês sabem, a psique, né? Para os gregos antigos, então significava cérebro, mente ou alma, era tudo a mesma coisa. Então, o Jung vai atrás deste conceito antigo, ele resgata o conceito de alma para a psicologia e aí, estudando a sua profundidade, ele chega na questão do inconsciente coletivo, que muitos já devem ter ouvido e hoje em dia é um termo bastante difundido. Então, o que ele observa no inconsciente coletivo? Ele observa que nós temos estruturas que ele chamou de arquétipos, que são estruturas psíquicas comuns a todos nós, que juntas constituiriam a herança arcaica da humanidade na profundidade da nossa alma. O que seriam os arquétipos, então? Outra definição seriam... Vamos ver se melhora. Mas meio punk a coisa aqui. Então, seriam centros neuropsíquicos inatos que possuem a capacidade de iniciar... Não sei, o que vocês acharam melhor? Esse, tá. Então, eles possuiriam a capacidade de iniciar, controlar e mediar as características comportamentais comuns e as experiências típicas. O negócio é quântico aqui. Então, qualquer coisa eu passo para o colega aqui. Então, gente, parece complicado, mas não é. O que ele diz assim, é que a psique individual não é apenas um produto da experiência pessoal. E é aí que ele, na verdade, por ter esse tipo de pensamento e de ideia e de, enfim, motivação pessoal, é que ele se separa do Freud. Isso todo mundo sabe, que, enfim, eles vão por caminhos diferentes. Ele diz que ela envolve ainda essa dimensão transpessoal, que se manifesta em padrões e imagens universais, tais como os que se podem encontrar em todas as mitologias e religiões do mundo. Ele está falando, na verdade, da nossa herança arcaica. E se a gente pensa na questão da reencarnação, depois nós vamos falar um pouco mais, e na questão, vamos só pensar juntos aqui, quantas personalidades, para falar em termos de ego, a gente já não deve ter tido, falando nessa questão da reencarnação. Então, é claro que e todas as nossas experiências e toda a evolução, né, que a gente teve espiritualmente e psiquicamente, forma essa massa dinâmica. Nós vamos falar um pouco melhor sobre isso. Então, quando ele estuda a psique profunda, ele encontra e ele desenvolve o conceito de self, que em português a gente deu como si mesmo, a gente traduz, para diferenciar do conceito de self de outros autores. Então, ele diz que o self é um princípio estruturador ou organizador que unifica os vários conteúdos arquetípicos. Ele seria o centro ordenador e unificador da psique total. Significa o consciente e o inconsciente. Assim como o ego é o centro da personalidade consciente. O self seria, então, a divindade empírica interna e equivaleria à imago Dei, ou à imagem de Deus dentro de nós.
Eu botei aqui para não esquecer de dizer para vocês que a Joana de Ângeles, ela considera o self como sendo o próprio espírito, a totalidade e essência espiritual de cada um. Contém todo o conhecimento latente. E que na verdade, seria a presença de Deus em nós, nos regendo o nosso processo evolutivo. Então, esse é um conceito assim, fundamental na psicologia analítica, na psicologia complexa do Jung. Então, a gente agora, olhando a questão do Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, que a doutora Marlene falou hoje de manhã, na questão do Allan Kardec, ele, na verdade, o que a doutora Marlene, né, comentou, com o Allan Kardec tendo estudado, né, a alma, e tendo pesquisado a questão da alma. E outra coisa importante que ela falou, que eu queria lembrar vocês, que eu botei aqui para não me esquecer, é dos médiuns e a sua influência moral nas comunicações. Então, a gente sabe da questão muito importante do médium e da sua preparação. Queria que vocês tivessem isso em mente. Então, o que o Allan Kardec vai falar no Livro dos Espíritos? Que a alma é um espírito encarnado, o corpo, seu envelope material. Os seres humanos têm duas naturezas, animal e espiritual. Através do corpo, nós participamos da natureza dos animais, com os quais dividimos instintos. Através da alma, participamos da natureza dos espíritos. Isso Allan Kardec, bem antes do Jung. E o Jung também chega nessa questão da alma como sendo um link, vamos dizer assim, entre o corpo, né, e seus instintos, e entre o espírito. Os espíritos encarnam diversas vezes. Assim podemos concluir que todos tivemos muitas existências e teremos muitas mais na Terra ou em outro lugar. As qualidades da pessoa são reflexo do espírito encarnado. Eu queria que vocês fossem me acompanhando e juntando com a questão dos complexos, dos arquétipos no inconsciente profundo e do self. Inteligências iluminadas nos ensinam que o egoísmo, o orgulho e a sensualidade exagerada nos mantêm presos à nossa natureza animal. Da mesma forma, a pessoa que tenta se desapegar das coisas mundanas e praticar o amar ao seu semelhante se torna mais espiritual. Elas também ensinam que não há faltas imperdoáveis e que não há nenhum erro que não possa ser reparado. Homens e mulheres acham sua redenção e seu progresso através da reencarnação. Os seus desejos e esforços ditam o ritmo de avanço rumo ao objetivo final, a perfeição. Então, pensando nas duas abordagens, que é o meu momento atual, eu coloquei algumas propostas para a gente pensar. Ao se integrar às abordagens propostas pela doutrina espírita e pela psicologia complexa de Jung, nos aproximamos de um maior entendimento de nossas almas e do nosso caminho evolutivo. É fundamental que entendamos o processo de adoecimento da alma e como as raízes deste processo podem se encontrar num passado tão longínquo, muito mais remoto que Freud vislumbrou. Esta compreensão é de crucial importância para que possamos aumentar o nível de consciência sobre nós mesmos, encontrando respostas sobre o que afinal fazemos aqui, por que é tão difícil a convivência com o nosso semelhante e, enfim, para onde caminhamos. Com seus estudos sobre os complexos e a psique objetiva, que é como o Jung chama a psique profunda, Jung nos mostra como na profundidade somos um. Todos carregamos nosso passado, não apenas psíquico, mas também espiritual, onto e filogenético. E quando eu comecei a acompanhar os Mednesps, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, eu nem tinha me dado conta, porque eu tenho toda uma formação freudiana antes de encontrar o Jung, né? Nessa questão do nosso passado onto e filogenético, que a gente estava conversando, e que ele é demonstrado, que você sabe que os cientistas dizem que as formas se repetem na natureza.
Então, de onde quer, se uma coisa é verdade, de onde quer que a gente olhe, a partir do ponto de vista que a gente olhe, a gente vai estar chegando, né, no mesmo caminho. Nossos complexos provavelmente carregam pedaços, e essa é a minha hipótese, e a hipótese de outros, daí, de outros colegas, o Jorge Andréa fala muito nisso, né? Também de nossas experiências espirituais passadas, na forma de imagens, emoções e conflitos. Uma única vida parece insuficiente, o Jorge André diz isso também, mesmo com todas as suas experiências, para conter a complexidade da nossa psique. Se aprendermos a ouvir a nossa alma, então voltando lá à conversa do Jung com a alma dele, no livro vermelho, diminuindo a resistência e medo e nos aproximarmos do nosso inconsciente. Então, como a gente vê tantas vezes nos livros espíritas, né, nos autores espíritas, essa questão da verdade do coração, da gente ser verdadeiro com a gente mesmo e da gente ter a coragem, que é a maior coragem que nos é exigida, não de olhar para fora, né, gente, de olhar para o outro e de julgar o outro, mas de olhar para dentro, que é onde está o verdadeiro desafio. Então, se a gente diminuir a resistência e o medo e nos aproximarmos do nosso inconsciente, com certeza estaremos mais próximos do caminho evolutivo traçado pelo nosso espírito no retorno ao mundo espiritual. Até porque ele também fala através do self, já que, conforme Jung, o espírito pertenceria à psique profunda, como diz a Joana, né? Portanto, nossa verdade espiritual também e principalmente seria expressa pelo self, nossa imagem de Deus interna. Enfim, a alma trabalha na vida corpórea para que o espírito possa evoluir. E a gente tem, né, a inspiração do grande mestre, que se fez presente no corpo, para nos dar o exemplo. Eu coloquei aqui mais um parágrafo do livro vermelho, em que o Jung diz assim: o principal que aprendi é que precisamos viver esta vida. Esta vida é o caminho, o longamente procurado caminho para o insondável, o qual chamamos divino. Não há outro caminho. Todos os outros caminhos são falsos. Eu descobri o caminho. Ele me levou a ti, minha alma. Obrigado.